A Trindade é uma doutrina bíblica. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise mais profunda de Apocalipse 3,14. Até o final desse vídeo você terá certeza de que a existência de Jesus teve de fato um princípio. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar claro que, embora você possa fazer comentários sobre esse vídeo nessa página, falácias de debate não serão permitidas. Se você quer tentar refutar o meu argumento, certifique-se de que você vai obedecer às seguintes regras desta página. Se você não quer que o seu comentário seja reprovado ou que ele não apareça na página, certifique-se de evitar as seguintes falácias. Essas são as falácias que muitos trinitários usaram nos meus vídeos anteriores, né? A primeira falácia foi ad hominem. O que é isso? Essa é uma análise de Apocalipse 3,14 que eu vou fazer aqui. Se você quer atacar as testemunhas de Jeová, essa não é a página para você, esse não é o lugar para você. Nós não estamos discutindo aqui se as testemunhas de Jeová ensinam o verdadeiro cristianismo ou não. Nós estamos analisando Apocalipse 3,14. Assim, não ataque organizações religiosas. Isso é uma falácia ad hominem. Foi isso que muitos fizeram. Falaram mal das testemunhas de Jeová, como se isso fizesse alguma diferença quanto ao fato de Jesus ter tido um princípio, como mostra Apocalipse 3,14. Outra falácia foi a falácia ad nauseam. O que é isso? Ad nauseam vem de náusea, de enjoo. Então isso acontece quando a pessoa tenta ganhar o adversário no cansaço, por repetir a mesma coisa. Se você acha que é capaz de refutar o argumento que eu vou fazer aqui, você deve se certificar de que tem um argumento que não foi refutado no próprio vídeo. Quando eu fiz os outros vídeos, ou vídeos semelhantes a esse, muitos trinitários usaram a falácia ad nauseam. O que é isso? Em vez de criar um forte argumento para rebater o argumento que eu fiz no vídeo, eles simplesmente repetiram um argumento que tinha sido refutado ou derrubado no próprio vídeo. Então repetir o argumento já refutado no vídeo não tem valor nenhum para invalidar o meu argumento. Assim, a fim de evitar esta falácia, você terá que assistir ao vídeo inteiro antes de postar um comentário. Evite a todo custo essa falácia, ela é muito chata. Não adianta repetir o argumento que foi derrubado no próprio vídeo. Repetir um argumento que foi derrubado no próprio vídeo não ressuscita o argumento. Não adianta fazer isso. Então muitas pessoas disseram lá, mas é que a palavra princípio não significa... Eu já derrubei esse argumento no vídeo. E eu vou derrubar aquele de novo de uma maneira mais eficiente agora, né? Outra falácia é red herring. O que significa isso? É uma sardinha vermelha. Essa falácia é quando os trinitários lançam um argumento na tentativa de fugir da responsabilidade de responder o argumento do vídeo. Por exemplo, muitos trinitários nos vídeos anteriores, em vez de rebater o meu argumento, eles apenas apresentaram versículos que parecem dar suporte à Trindade, fugindo do assunto. Por exemplo, em resposta a esse argumento, um argumento semelhante a esse que eu fiz, os trinitários lançaram lá, mas Jesus disse eu sou, e a tradução do Novo Mundo verte eu existia. Isso é irrelevante, e nós não estamos discutindo aqui isso. Esse é um assunto que pode ser discutido em outro vídeo, mas não é o que está acontecendo aqui. Então não fuja do assunto. Todos os trinitários fizeram isso. Todos. Esse vídeo é uma análise de Apocalipse 3,14. Se você conhece versículos bíblicos que parecem apoiar uma visão trinitária, vamos deixá-los para uma próxima conversa. Se você quiser deixar um comentário, certifique-se de que ele está relacionado com os textos de Apocalipse 3,14 e os outros que eu vou citar aqui. Portanto, evite red herrings. Elas não são permitidas nessa página mais, certo? Outro ponto, observações irrelevantes. Como eu disse antes, essa é uma análise de Apocalipse 3,14. Se você acha que tem curiosidade sobre outros textos, se você acha que outros textos são interessantes, é problema seu, não é o que estamos analisando nesse vídeo. Dá para entender isso? Então, quaisquer escrituras que você acha que parecem apoiar a Trindade ou qualquer outra coisa, certifique-se de que elas são relevantes para refutar o argumento de Apocalipse 3,14. Se não forem relevantes, não poste comentários.
Quinto ponto, discurso longo. Não adianta você ir lá num site de contra as testemunhas de Jeová e fazer um copy e cola e copiar 1000 linhas de comentários. Isso não vai ser aprovado aqui. Entendeu? Muitos fizeram isso. Tem exemplos aí que eu podia jogar um print aqui na tela de fiascos que trinitários fizeram aqui, de simplesmente copiar e colar comentários não relacionados ao tema, detalhe, né? E de 1000 linhas. Isso não vai ser aceito aqui, então evite essa falácia, esse truque de debate, isso não vai acontecer. Eu não vou permitir esses tipos de comentários, eu não vou nem responder esse tipo de comentário. E o outro é a falácia do espantalho. Por favor, não ataquem pontos que não foram feitos no vídeo. Se você desejar postar um comentário, certifique-se ou verifique se o ponto que você está atacando foi exposto no vídeo ou não. Simples assim. Caso contrário, seu comentário não será aprovado. Por exemplo, evite comentários como: se Jesus tivesse sido criado por Deus. Gênesis 1. Nós não estamos discutindo Gênesis 1. Nós estamos discutindo Apocalipse 3,14. Esse é o problema dos trinitários. Eles fogem do assunto. O que você acha que a Bíblia deveria dizer é absolutamente subjetivo. Não vou rebater pontos que você acha que a Bíblia deveria dizer. Nós estamos analisando Apocalipse 3,14. Não fuja do tema. Tá? Foi isso que os trinitários fizeram. Essas foram as falácias mais comuns que eu ouvi aqui. Então evite elas. Evite essas falácias a fim de que seu comentário não seja rejeitado. Então vamos ao primeiro ponto, né? Jesus foi criado por Deus. Eu já expus parte desse argumento em outro vídeo. E todas essas falácias surgiram aí como cascata, né? Mas agora nós vamos ver como que Jesus foi criado em Apocalipse 3,14. O texto deixa bem claro isso. E você, se quiser comentar, certifique-se de que você não está fugindo do assunto. Eu vou usar aqui como base a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, porque é essa que eu tenho aqui no meu computador. Vamos ver Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse texto, esse versículo, diz claramente que Jesus é a primeira criação de Deus. Isso significa que Deus começou a criar as coisas por criar Jesus. Note, Jesus está no grupo da criação. Parte da criação, não o Criador não criado. Mas como poderia Jesus ser o princípio da criação de Deus se ele fosse Deus ou Deus eterno que não teve princípio? Quando confrontados com essa questão controversa, os trinitários dizem que a palavra princípio não significa começo, ou princípio no sentido de começo, mas governante, soberano. Vamos verificar algumas traduções da Bíblia e ver como essa palavra é traduzida em algumas traduções da Bíblia aqui em Apocalipse 3,14. Diz assim, edição pastoral: o princípio da criação de Deus. Eu recomendo a todos os trinitários que sempre verifiquem na edição pastoral. A edição pastoral é uma das melhores Bíblias que nós temos em português aqui. É uma das Bíblias mais exatas e ela tem a minha aprovação, pelo menos aí em 99% dela. Então, certifique-se de que a edição pastoral foi verificada por você antes de você fazer um argumento, porque ela é uma das melhores Bíblias que nós temos aqui em português. A Bíblia Viva diz assim: a fonte primitiva da criação de Deus. Nova versão internacional: o soberano da criação de Deus. Novo Testamento da versão Palavra Viva: a fonte e o soberano da criação de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje: daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E Bíblia na linguagem de hoje, na versão 1988, a origem de tudo que Deus criou. Pois bem, a palavra grega usada aqui é arché. A pronúncia dela é arché. E conforme o dicionário de Strong, da versão King James Version da Bíblia, né, diz assim: significa chefe, em várias aplicações de ordem, tempo, lugar ou posição. Início, canto, o primeiro, estado, magistrado, poder, principado, princípio, governante. Essas são as definições da palavra arché. A primeira coisa que você deve saber é o seguinte: só porque uma palavra tem mais de uma definição possível, isso não significa que ela possa ser traduzida de mais um jeito, ou ela possa ter mais de uma definição possível em algum contexto específico. Por exemplo, a palavra manga, ela pode ser parte da roupa que cobre o braço, ou ela também pode ser uma fruta, né? A manga da camisa ou a manga fruta.
Agora perceba o seguinte exemplo. Suponhamos que você diga ou ouça a seguinte frase. João foi até a feira para comprar uma manga e fazer suco. Apesar da palavra manga poder significar parte da roupa que cobre o braço, absolutamente não é isso que a frase está querendo dizer. Você concorda com isso? Suponho que você concorda. Pois bem, então aqui conclui-se que a definição de uma palavra não pode ser outra senão fruta, nesse exemplo aqui. Assim sendo, a palavra, apenas uma definição é cabível no contexto em questão. Então surge a pergunta, qual das traduções está correta? Eu vou provar para você nesse vídeo que a tradução correta para esse versículo de Apocalipse 3,14 é o primeiro, no sentido de o princípio, certo? Princípio primeiro. Eu gostaria de deixar claro que até o final desse vídeo você não apenas estará certo de que a palavra significa princípio, mas você vai entender que ela não poderia ser qualquer outra coisa a não ser princípio. Tá bom? É impossível que a palavra seja traduzida de qualquer outra maneira a não ser princípio. E você vai ver que as Bíblias que não traduziram essa palavra como princípio ou primeiro, elas estão cometendo um ato de apostasia e heresia, tentando defender uma crença sem defesa. Tá? O único motivo pelas traduções terem traduzido como soberano ou qualquer outra coisa é por conceito pré-estabelecido, vontade de querer não admitir um erro. Só por isso. E você vai ver. A palavra grega, como nós vimos, é arche. E ela aparece 58 vezes no Novo Testamento. Eu vou usar aqui a palavra como referência a versão Rei Jaime ou King James em inglês. Na versão King James, ela é traduzida 44 vezes como princípio, primeiro ou no começo. Que são basicamente o mesmo sentido, 12 vezes como principalidade, poder ou governante, que são também mais ou menos o mesmo sentido. E 2 vezes como canto. Mas todas as 2 vezes, que ela é traduzida como canto, ela precede da palavra 4. Então, significa mais ou menos assim, os 4 cantos da terra. As 2 versões representam isso. Então, essa aqui está descartada, Canto, ninguém vai dizer que Jesus é o canto da criação de Deus. Não faz sentido. Então, definitivamente não é essa. Mas vamos analisar aqui. Por esses números, nós já entendemos o primeiro motivo, Probabilidade. Então, a primeira razão pela qual a palavra grega que signifique começo é por probabilidade. Por quê? Porque 44 vezes ela é traduzida como princípio, mas apenas 12 como principalidade. Então, veja só, probabilidade já está do lado do princípio. Mas talvez você esteja dizendo assim para si mesmo. Isso não prova nada. E aí eu concordo, isso não prova nada, mas isso é o mais longe que nós vamos chegar da palavra princípio aqui pelas razões que eu vou dar. Segunda razão, ela foi escrita pelo apóstolo João. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, assim como as cartas que João escreveu e o evangelho de João, as 3 epístolas que João escreveu. O apóstolo João usou 20 vezes a palavra grega arche nos seus escritos. E adivinha, nenhuma das vezes que ele usou é traduzida como algo diferente de princípio ou começo. Eu não vou ler aqui todos os textos completamente, mas eu vou mostrar basicamente um por um. Vou fazer um enxerto aqui de um vídeo anterior que eu fiz, onde eu citei um por um aqui, então dê uma olhada nessas 20 vezes, ou você pode passar se você quiser. Porque em seus escritos bíblicos, o apóstolo João usou várias vezes e diversas formas dessa palavra grega, até mais de 20 vezes. E todas elas sempre têm o significado de princípio, no sentido de começo. Veja todas as ocorrências da palavra grega. Primeira ocorrência, João 1:1. No princípio era a palavra. Segunda ocorrência, João 1:2. Este estava no princípio com o Deus. Terceira ocorrência, João 2:11. Jesus realizou isso em Caná da Galileia como princípio de seus sinais. Quarta ocorrência, João 6:64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. Quinta ocorrência, João 10:40. Retirou-se então novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia batizado no princípio. Sexta ocorrência,
João 12:16. No princípio, os discípulos não fizeram caso dessas coisas. Sétima ocorrência, João 16:4. Essas coisas, porém, eu não vos disse no princípio, porque eu estava convosco. Oitava ocorrência, 1 João 1:1. Aquilo que era desde o princípio, o que temos ouvido. Nona ocorrência, 1 João 2:7. Amados, escrevo-vos, não um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que tendes tido desde o princípio. Décima ocorrência, escrevo-vos, pais, porque chegastes a conhecer aquele que é desde o princípio. 11ª ocorrência, 1 João 2:14. Escrevo-vos, pais, porque chegaste a conhecer aquele que é desde o princípio. Repetição do mesmo texto. 12ª ocorrência, 1 João 2:24. Quanto a vós, permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. 13ª ocorrência, 1 João 2:24. Se aquilo que ouvistes desde o princípio permanecer em vós. 14ª ocorrência, 1 João 3:8. Quem estiver praticando o pecado, origina-se do diabo, porque o diabo tem estado pecando desde o princípio. 15ª ocorrência, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. 16ª ocorrência, 2 de João, versículo 5. Agora, pois, solicito-te, Senhora, como alguém que te escreve, não um novo mandamento, mas um que temos tido desde o princípio. 17ª ocorrência, 2 João, versículo 6. O mandamento é este, como ouvistes desde o princípio. 18ª ocorrência, Apocalipse 2:4. Não obstante, tenho contra ti que tens abandonado o amor que tinhas no princípio. 19ª ocorrência, Apocalipse 3:14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 20ª ocorrência, Apocalipse 21:6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 21ª ocorrência, Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja que se algum trinitário ousar apelar para essa distorção de sentido da palavra grega para princípio, é muito bom que ele saiba que há 21 argumentos bíblicos que indicam o contrário contra 0 argumentos trinitários. E aí, assistiu? Pois bem, assim nós podemos ver aqui que a palavra grega, quando usada pelo apóstolo João, sempre significa princípio. Assim, é muito mais provável que essa palavra não signifique soberano ou magistrado. Tá? De fato, essa palavra nunca é traduzida como soberano nas versões da região em inglês. Vamos imaginar que você ainda não está dizendo assim mesmo, né? Bom, mas isso não prova nada, ainda tem uma chance da palavra significar magistrado, ou soberano ou governante. Se você acha isso, então é hora da gente ir para a terceira razão pela qual eu vou dar que ela não significa governante. Uma palavra específica para magistrado. 3. O apóstolo João usou uma palavra específica para magistrado ou príncipe 8 vezes, para ser mais específico. E não é a mesma palavra usada em Apocalipse 3:14. A palavra é archon, que significa a primeira em posição ao poder, chefe, governador, magistrado, príncipe e governante. Essa palavra nunca é traduzida como princípio no Novo Testamento. Nunca. 22 vezes como governante, 11 vezes como príncipe, 2 como principal, 1 como magistrado e 1 como principal governante. A única conclusão lógica a qual nós podemos chegar é: se João pensou que Jesus era o governante, o soberano, o príncipe da criação, ele não teria usado a palavra arché, mas teria usado a palavra archon, porque foi essa palavra que ele usou para falar disso, em vez de arché. Se você não se sente convencido ainda que Jesus é o princípio da criação de Deus, então não se preocupe que a sua opinião vai mudar. Quer ver? Quarta razão. O uso de arché e criação no mesmo contexto, na mesma frase. A palavra arché
é usada 3 vezes no Novo Testamento junto com a palavra criação. E adivinha? Como é que você acha que é traduzido? Sempre como princípio da criação. Eu vou usar as mesmas traduções que eu citei anteriormente para você ver que as comissões de tradução não têm compromisso com a verdade. Veja só, Marcos 10 na versão Almeida, mas desde o princípio da criação. A versão Almeida atualizada aqui está fazendo certo. Edição pastoral, mas desde o início da criação. Bíblia Viva, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Nova versão internacional, mas no princípio da criação. A nova versão internacional é aquela que traduz como soberano, viu só? Engraçado que numa hora ela significa soberano para que a trindade não seja falsa, mas outra hora ela significa princípio porque isso não afeta a trindade. Bem ético isso, né? Bem ético. Parabéns aí à nova versão internacional. Show de bola. No Novo Testamento, na versão Palavra Viva, mas desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Outra versão que traduziu como soberano. Parabéns aí, ó. Ética total. Nova versão Palavra Viva, tá? A nova tradução na linguagem de hoje e a Bíblia na linguagem de hoje verteram esse versículo omitindo aí a palavra criação. Então eles só falaram no começo. Mas a ideia é a mesma, né? Outra passagem é Marcos 13:19. Versão Almeida atualizada diz assim: desde o princípio, versão edição pastoral, desde o início da criação. Bíblia Viva, começo da criação. Nova versão internacional omite a palavra início, não traduz a palavra início, mas de qualquer forma isso é relevante. Novo Testamento, versão Palavra Viva, também omite. Nova tradução na linguagem de hoje também omite. E Bíblia na linguagem de hoje também omite a palavra início, mas eles preferiram verter de uma maneira que transmitisse a ideia e não a literalidade. De qualquer forma, aqui nós temos princípio da criação em 3 versões da Bíblia, né? 2 Pedro 3,4 diz ali também, desde o princípio da criação, edição pastoral, desde o princípio da criação, Bíblia Viva, primeiro da criação. Oh, primeiro dia da criação. Engraçado, né? Porque a Bíblia Viva é aquela que traduz como soberano lá em Apocalipse. Por quê? Porque isso invalida a trindade? Bem ético isso, né? Nova versão internacional, desde o princípio da criação, também lá em Apocalipse, essa versão traduz como soberano. Engraçado, porque aqui não é soberano, né? Bem legal, ó. Joinha para vocês ver. Nova versão internacional. Bem ético. Novo Testamento, versão Palavra Viva, desde o princípio da criação, também outra versão que traduz como soberano lá em Apocalipse, né? Bem ético isso que vocês estão fazendo, né? Traduz uma de um jeito, outra de um jeito, só para não validar a trindade, né? Bem ético isso. E a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, elas omitem a palavra princípio. Mas então aqui nós podemos concluir que 100% das vezes que a palavra arché vem junto com a palavra criação, significa princípio da criação, e não o soberano da criação ou qualquer outra coisa, a origem da criação, qualquer outra coisa. É princípio da criação. E aí, tá convencido agora? Se você não está convencido, não se preocupe que isso vai mudar, tá bom? A estrutura do texto em grego também é a quinta razão pela qual Apocalipse 3,14 nos diz que é princípio. Veja só, eu vou mostrar aqui para você Apocalipse 3,14, diz ali, beginning of the creation, que significa basicamente princípio da criação. Então olha a frase em grego, viu só? A mesma estrutura aparece mais uma vez no Novo Testamento em Hebreus 3,14, só em Hebreus 3,14. Veja só Hebreus 3,14 como é que diz? Beginning of the. Viu só? As mesmas palavras de Apocalipse. E adivinha como é que é traduzido? Princípio. Então, você se sente convencido agora pela quinta razão? Jesus é o princípio da criação de Deus? Se você ainda não estiver convencido, não se preocupe que você vai se convencer com a sexta razão. O contexto quando arché não é princípio. Então aqui a gente vai ver quando que a palavra grega arché não é traduzida como princípio. Sempre que isso acontece, quando a palavra arché é apresentada como magistrado ou como principado, 12 vezes para ser mais específico no Novo Testamento, nenhuma delas nos escritos de João, conforme a gente viu, só nos escritos de Paulo e Lucas. Uma característica única dos versículos onde ela é traduzida como magistrado ou principado é que no contexto evidentemente menciona-se poderes. Outra palavra relacionada à palavra arché
é sempre a palavra poder, autoridade. E ela vem sempre logo após a palavra que é ser mencionada. Quer ver? Veja só o que diz Apocalipse 12:11. Detalhe, você vai ver que as fraseologias aqui são absolutamente diferentes da fraseologia de Apocalipse. É o oposto da fraseologia de Apocalipse. Veja só. Lucas 12:11 diz assim: magistrados e autoridades. Menciona-se dois, magistrados e autoridades, duas palavras diferentes. Uma delas é a palavra arché. Lucas 20:20 diz assim: jurisdição e autoridade do governador. Menciona-se poderes. Não é essa a fraseologia de Apocalipse 3:14. Romanos 8:38. Principados, depois menciona-se potestades ou poderes, né? Viu só? Não é essa a fraseologia de Apocalipse 3:14. 1 Coríntios 15:24, domínio, autoridade e poder. Efésios 1:21, autoridade, poder, domínio. Efésios 3:30, principados e potestade. Efésios 6:12, principados, potestades, príncipes, hostes. Sempre mencionando poderes. Colossenses 1:16, tronos, dominações, principados, potestades. Colossenses 2:20, principado e potestade. Colossenses 2:15, principado e potestade. Tito 1:3, governadores e autoridades. Viu só? Não é esse contexto de Apocalipse 3:14, é totalmente diferente. Então, os contextos onde a palavra arché é traduzida como governante, autoridade e qualquer outra coisa similar a isso, é totalmente diferente do contexto de Apocalipse 3:14, da fraseologia de Apocalipse 3:14. Veja o que diz. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: diz isso, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Note, princípio, não diz princípio e potestade da criação de Deus. Princípio e poder da criação, não diz isso. Princípio da criação de Deus. E agora, será que você está convencido de que Jesus é o princípio da criação de Deus? Se a sua resposta ainda foi não, então é hora de nós irmos para o último motivo, que é somente o Filho é chamado de arché da criação ou princípio da criação. Se a palavra arché devesse ser traduzida como soberano, conforme muitos trinitários defendem, ou principado, ou qualquer outra coisa, magistrado, né? Por que será que só Jesus é chamado de, ou seria chamado de soberano da criação de Deus? Peraí, Deus não é o soberano da criação de Deus? Na Trindade, o Espírito Santo não é o soberano da criação de Deus? É só Jesus que é o soberano da criação de Deus? Se a Trindade é realmente uma doutrina bíblica, por que será que João só disse que Jesus é o, entre aspas, soberano da criação de Deus, quando ele na verdade é o princípio? Por que será que João não disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são soberanos da criação de Deus? O que você acha? Só me responde isso. Por que só Jesus é o soberano da criação de Deus? Não o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas só o Filho. Por que será? Você não acha que essa é uma ambição, no mínimo, suspeita? Mencionar que só Jesus é o soberano? Porque o Espírito Santo não é o soberano, né? Nem o Pai é o soberano da criação de Deus, apesar de os três serem todo-poderosos na Trindade. Mas só Jesus é soberano, né? É interessante apontar que o Espírito Santo não é o arquirré da criação, nem o Pai é o arquirré da criação. O Filho, o Espírito Santo e o Pai não são o arquirré da criação. Só o Filho. Por que será? Só responde isso. Só responda isso. Essa resposta é retórica, eu vou deixar você responder para si próprio, tá bom? João 3,16 diz assim, no entanto. Eu vou explicar por que só o Filho é o arquirré da criação. Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É relevante apontar que a palavra grega aqui, para filho unigênito, é monogines, que significa, literalmente, o único gerado. Repetindo, monogines significa o único gerado. Não tem outra definição para essa palavra. A própria definição da palavra implica que Jesus não pode ser eterno. Por que não? Porque se Jesus é um ser eterno, ele não pode ter sido gerado ou nascido.
preste atenção que Jesus não se tornou o Filho unigênito de Deus por ter nascido na terra, ele sempre foi o Filho unigênito de Deus. Jesus sempre foi o Filho unigênito de Deus desde o início da sua existência nos céus. É absolutamente impossível que uma entidade possa ser algo e ao mesmo tempo ou simultaneamente não ser algo. E em seguida ser algo e ao mesmo tempo não ser, dali um pouco não ser e ser ao mesmo tempo. Isso é um absurdo lógico. Uma coisa não pode ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser uma coisa. Por exemplo, um quadrado ele tem que ter 4 lados idênticos. Se eu disser a você que eu estou desenhando uma figura de 4 lados idênticos, você vai saber que eu estou desenhando um quadrado. A figura de 3 lados não pode ser um quadrado. Em nenhum mundo possível. Em todos os mundos possíveis, quadrados terão 4 lados. Essa analogia dos quadrados mostra-nos que uma entidade gerada não pode ser eterna. Por quê? Porque são opostos. O Pai e o Espírito nunca são chamados de gerados, uma vez que eles são eternos. Mas Jesus é o único a ser chamado de gerado. Também de princípio da criação de Deus. Toda vez que a Bíblia chama alguém de monogênes, ou unigênito, filho único gerado, né? Ela refere-se a alguém que nasceu de alguém. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui de Abraão e Isaque. Diz assim em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim. E oferecendo seu filho unigênito, aquele que receber as promessas. Segundo a versão Almeida atualizada aqui, né? Então, se Jesus fosse um ser eterno, ele nunca poderia, em circunstância alguma, ser chamado de gerado. Por que não? Porque um ser gerado é absolutamente o oposto de eterno. Uma pessoa que não foi gerada, ela é eterna, mas uma pessoa que foi gerada não é eterna. Isso implica num absurdo lógico, gente. Qual é a dificuldade de entender isso? O único mistério que eu vejo aqui é como um trinitário consegue ler isso aqui e ainda acreditar na Trindade. Para mim, este é o mistério da Trindade. Como é que as pessoas conseguem ler isso e não entender que Jesus é gerado? Se você estudou um pouco sobre o cristianismo, você sabe que o sacrifício de Jesus foi prefigurado pelo sacrifício de Abraão e Isaque, né? Então, quando Abraão foi lá e ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, Abraão, na verdade, ele estava prefigurando o que Deus faria com seu próprio filho Jesus Cristo, né? Conforme nos revela ali João 3,16. Então, como Hebreus 11:17 diz, Isaque era filho unigênito de Abraão, assim como Jesus é filho unigênito de Deus. Agora pergunte a si mesmo a seguinte questão. Se Isaque representava Jesus sendo sacrificado, quem você acha que Abraão representava? Só responda isso. A resposta não é nada além do óbvio. A resposta é óbvia. Quer ver? O Pai. Mas o único filho gerado de Abraão era da mesma idade de Abraão? Responda. Isaque e Abraão eram a mesma pessoa? O que você acha? Não era, né? Porque Isaque era filho de Abraão e Sara, assim como Jesus é filho de Deus. Agora raciocine. Use o seu raciocínio. Não estou falando para você usar um abstrato metafísico aqui, uma coisa doida, não. Usa o seu raciocínio. Veja só, Isaque era filho unigênito de Abraão. Jesus era filho unigênito de Deus. Isaque prefigurava, na cena com Abraão, o sacrifício de Jesus. Jesus era o sacrifício verdadeiro, o verdadeiro resgate. Abraão representava o Pai, Jeová, visto que foi Abraão quem deu seu próprio filho em sacrifício. Jeová ofereceu seu próprio filho como cumprimento da representação feita por Abraão. Conclusão: Isaque não era Abraão. Logo, Jesus não pode ser Jeová. Qual é a dificuldade em entender isso? Só me responda assim, qual é a dificuldade? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, se você é trinitário. A grande pergunta que eu faço é: onde está a dificuldade de entender isso? Se Jesus e Jeová eram o mesmo Deus eterno, a representação que o próprio Deus usou, pegando Isaque e Abraão, ela não faz sentido nenhum. Você realmente acha
que Deus cometeu uma gafe, pegando duas pessoas, pai e filho, para fazer uma representação descabida, com uma analogia totalmente não relacionada. Se Jesus não é filho de Deus, literalmente, assim como Isaac era filho de Abraão, o que você acha? Se você disser que sim, que Deus cometeu uma gafe e que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, então você não tem compromisso com a verdade e você não merece assistir esse vídeo. Tá bom? Então eu vou analisar aqui algumas possíveis respostas a esse argumento. Então, como eu não quero atacar um espantalho, eu só vou mencionar aqui argumentos que os trinitários já me falaram, tá? Então, Norman Geisler, no seu livro Manual Popular, ele disse assim, que Jesus é o Filho único de Deus, porque ele é o único que é eterno de todos os filhos de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas Norman Geisler tirou isso não sei da onde, que ele desenterrou isso aqui. Porque isso que Norman Geisler está falando é um absurdo lógico. Porque filho unigênito de Deus é totalmente o oposto de filho eterno de Deus. Tá entendendo? Não faz sentido dizer que Deus estava tentando enganar os cristãos não trinitários usando gerado, único gerado, quando ele quis dizer único eterno. Eu fico imaginando como é que seria a cena. Deus diz assim, olha, João, escreve que Jesus é filho unigênito de Deus, único gerado, mas isso é só para enganar as testemunhas de Jeová, tá? Quando na verdade ele não é gerado, tá? Mas bota ali que ele é gerado só para enganar. Isso é ridículo. Gente, isso é absurdo. Uma proposição dessas é absurda. Se Jesus é filho unigênito, é porque ele teve um princípio. Não existe uma explicação metafísico abstrata disso aqui. Isso é ridículo. Acabou o argumento aqui. Tá entendendo? Então a explicação de Norman Geisler implica que, além de um absurdo lógico, ela também implica na ignorância das pessoas. Entendeu? Que as pessoas, Deus deve ter pensado que as pessoas são burras. Sabe? Eu não entendo assim qual é a proposta de Norman Geisler de explicar isso aqui. Então, sabe, isso é um absurdo lógico, eu não vou nem considerar mais isso. Segundo o argumento que as pessoas dizem é o seguinte: alguns trinitários disseram para mim nos comentários anteriores que Jesus é o primeiro e o último, assim como o alfa e o ômega é o primeiro e o último, logo eles são a mesma pessoa. Vamos analisar aqui então. Apocalipse 1,17, Apocalipse ou Revelação, diz assim, ó, quando ouvi, caí aos meus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse texto refere-se a Jesus. Agora veja o seguinte texto em Apocalipse ou Revelação 22:13. Diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E esse texto agora se refere ao Pai, né? Então os trinitários dizem assim, visto que o Pai e o Filho são chamados de o primeiro e o último, eles são duas consciências do mesmo ser. Ninguém entende o que isso significa, mas tudo bem. Esse raciocínio baseia-se mais numa ideia pré-concebida e numa fraca leitura da Bíblia, como eu vou deixar claro para você, do que em evidências. Quando o Pai diz que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele quer dizer que ele é o único ser que existe além do tempo. Isso é, ele é o ser de máxima grandeza, o maior ser concebível pela mente humana. Ele vive além do tempo, né? Como nós sabemos disso? Porque o próprio texto diz, né, que o Pai é o primeiro e o último, e depois ele explica que isso significa que ele é o princípio e o fim. Quando se refere ao Pai, então diz assim, ó, o primeiro e o último igual o princípio e o fim. Porque o texto de Apocalipse 22:13 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e ó, o princípio e o fim. Então, o princípio e o fim é igual a o primeiro e o último. Tá bom? Então, é isso que primeiro e último significa aqui em Apocalipse 22:13. Mas você pode estar dizendo o seguinte, mas é exatamente isso que primeiro e último quer dizer a respeito de Jesus. Não, se você pensa isso, você está errado. Quer ver? Ó? E eu vou mostrar para você aprender a ler a Bíblia. Vamos ler um contexto, diz assim, Apocalipse 1:17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, igual, ó, e o que vivo, fui morto, mas eis que estou aqui mas eis que sou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades.
Agora veja o que diz Apocalipse 2:8 em complemento a esse texto. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Entendeu o ponto? Então, quando o primeiro e o último se refere ao Filho, é assim, ó, o primeiro e o último, igual, que estava morto e reviveu. Então, Jesus é o primeiro e o último que estava morto e reviveu. Jeová, o Pai, é o primeiro e o último, no sentido de o princípio e o fim. Esse termo, o primeiro e o último, quando se refere ao Pai, significa o princípio e o fim. Mas quando o primeiro e o último, esse título primeiro e último, se refere ao Filho, ele fala o primeiro e o último a ser ressuscitado pelo Pai, que morreu e viveu de novo. Então, olha que o Filho não é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse é o Pai. Então, não confunda as coisas. Aprenda a entender a Bíblia. Agora você deve estar se perguntando, será que isso significa que ninguém mais vai ser ressuscitado pelo Pai, por Deus, né? E a resposta disso é sim. Por quê? Porque uma vez que Deus ressuscitou a Jesus, agora Jesus é aquele que irá realizar a ressurreição dos mortos. Então, por isso, Jesus é o primeiro e o último que foi ressuscitado, né? Que viveu, morreu e foi ressuscitado pelo Pai. João 5:28 diz assim, ó, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho, né? E sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nos vídeos anteriores eu recebi também a seguinte objeção de um trinitário. Ele diz assim, ou ela diz assim, né? Ah, você mencionou o Apocalipse 22:13, que diz que o Alfa e o Ômega é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então essa pessoa acrescentou o seguinte, Jeová é o princípio. Isso significa que Jeová teve o princípio? Claro que não. Então, pela mesma razão, podemos dizer que Jesus é o começo ou o princípio, mas isso não significa que ele teve o princípio. Eu não sei se você percebeu a falácia nesse raciocínio que essa moça usou aqui. Essa trinitária fez uma confusão grotesca. Apocalipse 22:13 diz que o Pai é o princípio e o fim, mas isso nunca é dito sobre o Filho. Jesus não é o Alfa e o Ômega, ou o princípio e o fim. Jesus é o princípio de algo muito específico, o princípio da criação de Deus. Mas aí ela respondeu assim, usando o argumento de Apocalipse 1:11, que diz assim, diga, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve num livro, tarará e tarará. Aí segue o texto, né? Então ela diz assim, ó, aqui Jesus é chamado de o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E, portanto, Jesus é eterno assim como o Pai. No entanto, eu vou dizer para vocês, essa pessoa devia ter pesquisado um pouco mais. Porque este texto de Apocalipse 1:11 não é um texto bíblico. Pelo menos não como ele é apresentado. Essa primeira passagem, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, não está na Bíblia. Olha o que diz a João Ferreira de Almeida atualizada, Revelação ou Apocalipse 1:11. O que dizia, o que vês, escreve num livro. Então veja aqui que não tem a primeira passagem, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Não consta na João Ferreira de Almeida atualizada. Por quê? Porque esse texto é um texto espúrio, ou seja, um texto ilegítimo. Agora eu pergunto para você. Você não acha nem um pouco suspeito que o texto que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso é um texto ilegítimo na Bíblia? Você não acha nem um pouco suspeito isso, que o texto que apoia a Trindade de fato não está na Bíblia? Você não acha nem um pouco suspeito isso? Eu acho. Então, Jesus, para resumir aqui, né? Ele é chamado de princípio da criação de Deus. Esse texto não é aplicado a Jeová, tá bom? O primeiro e o último, a viver, a morrer e a viver novamente, a ressurreição. Note, Jesus não é o primeiro e o último no sentido de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse é Jeová. E também Jesus é o unigênito ou único gerado. Esse texto não é aplicado ao Pai, somente ao Filho. Pergunte-se por que será.
Então Jeová também é o primeiro e o último, o princípio e o fim, no sentido de o alfa e o ômega em existência. O Jeová não é o primeiro e o último a morrer e viver novamente, tá? Esse é Jesus. Então, o primeiro e o último são títulos aplicados tanto ao Filho como ao Pai, no entanto, em sentidos diferentes. Veja só, em sentidos diferentes. Aprendam a entender a Bíblia antes de sair dando comentário aí pela internet, né? Então, por último, porém não menos importante, uma objeção comum usada por trinitários é: você está usando um texto da Bíblia isoladamente, eles dizem, né? Você precisa considerar outras partes da Bíblia para esclarecer uma doutrina. Bem, isso é verdade. E a única verdade que os trinitários falam é essa, né? No entanto, nós não podemos nos enganar por esse raciocínio. Eu vou deixar bem claro aqui. Assim como não se pode estabelecer uma doutrina usando uma ou duas escrituras, nós também não podemos ignorar nem distorcer uma ou duas escrituras, se ela realmente for de encontro com uma maneira como nós interpretamos as outras. Veja essa ilustração. Quando você está tentando montar ou resolver um quebra-cabeça, você não pode pensar que você tem tudo resolvido com uma peça na mão, certo? Por outro lado, você não pode nem ignorar, nem deixar de lado duas peças, nem alterá-las, só porque elas mudarão as outras. Então, todas as peças devem ser encaixadas no quebra-cabeça. Todas. O que os trinitários fazem? Eles pegam, Jesus disse eu sou, eles pegam, diz a palavra era Deus, nem sabem se está traduzida corretamente. Eles pegam Hebreus 1:8 e eles simplesmente pegam essa Apocalipse 3:14 e eles colocam de lado debaixo do tapete. Diz assim, não, isso aí contradiz o resto da Bíblia, então não pode ser interpretado dessa maneira. Quando diz, Jesus foi gerado, mas essa peça a gente vai excluir do nosso quebra-cabeça, porque senão ela contradiz a Trindade. É isso que os trinitários fazem. É isso que eles fazem. Então essas duas peças que eu mostrei aqui, desse quebra-cabeça, têm que estar incluídas na doutrina da Bíblia. Não podem ser ignoradas. Então nesse vídeo aqui eu deixei bem claro que Jesus teve um princípio, segundo Apocalipse 3:14. Eu também derrubei aqui alguns argumentos trinitários. Sinta-se à vontade para deixar um comentário, se você quiser. Antes de enviar o seu comentário, certifique-se de que você não vai usar uma das falácias que eu apontei no início do vídeo. Caso contrário, o seu comentário não será permitido. Por favor, evite a falácia ad nauseam, que é a falácia mais comum usada por trinitários. O que eles fazem? Eles simplesmente repetem o argumento que eu derrubei no vídeo. Eles vão dizer assim, porque a Trindade, a palavra ali significa... Não, isso já está derrubado isso, cara. Aceita, tá? Então não adianta você repetir um argumento que foi derrubado no vídeo. Isso não vai mudar, entendeu? Você não ganha no cansaço. Então se você repetir um argumento que foi derrubado no vídeo, seu comentário não vai ser aprovado. Tá bom? Vou deixar bem claro isso. No meu próximo vídeo eu vou fazer uma análise profunda de Colossenses 1:15, onde Jesus é dito como o primogênito da criação. Eu sei o que os trinitários dizem sobre isso. Eu já vou rebater no próximo vídeo. Eu espero que você goste desse vídeo que eu fiz agora. Espero que você esteja ansioso aí para o próximo vídeo.